Olá, você vai ver nesta edição. Processo seletivo da Secretaria de Assistência Social de Cuiabá é anulado e Prefeitura deve realizar concurso público. Pedido de rescisão interposto pelo prefeito de Alta Floresta é rejeitado. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso anulou o edital do processo seletivo simplificado para contratos temporários da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Cuiabá. O TCE determinou também que o município cumpra o cronograma do concurso público para o preenchimento das vagas. Entenda na reportagem a seguir. O processo seletivo para preenchimento de 560 vagas temporárias da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá foi suspenso por meio da homologação de uma medida cautelar proposta por uma representação de natureza interna. Na decisão, a relatora do processo, a conselheira interina Jaqueline Jacobs, acatou os argumentos apresentados pela equipe técnica. A representação de natureza interna foi proposta pela Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que se manifestou contra a realização do processo seletivo. A SESEX alegou que as vagas deveriam ser preenchidas por servidores efetivos e não por funcionários temporários. Isso porque existe uma lei complementar de 2015 que criou 400 cargos públicos para a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá e concedeu prazo de 1 ano para a realização de concurso público. Em 2016, o prazo venceu. O ano passado, o TCE propôs uma representação interna em que alertava para que não fossem realizados processos seletivos simplificados para cargos que só podem ser ocupados por servidores efetivos e que a situação fosse regularizada. No voto, a conselheira Jaqueline Jacobs autorizou a Secretaria a realizar processo seletivo, antes da posse dos aprovados, somente para preencher vagas temporárias e não quantidade vinculada aos projetos, por prazo determinado. O gestor responsável pela pasta, Wilton Coelho Pereira, foi multado no total de 10 UPFs por ter autorizado a instauração de processo seletivo e por descumprir o prazo de remessa obrigatória ao TCE, referente ao edital do certame. E por maioria dos votos, o Pleno do TCE não admitiu o pedido de rescisão interposto pelo prefeito de Alta Floresta contra a decisão anterior do colegiado que o condenou a devolver cerca de R$120 mil aos cofres públicos. Veja os detalhes dessa decisão. Inconformado com a condenação, o prefeito de Alta Floresta protocolou um pedido de rescisão contra o Acórdão 10 de 2016, que julgou procedente a representação de natureza interna de relatoria da conselheira interina Jaqueline Jacobs. O acórdão determinou que ele devolvesse mais de R$120 mil aos cofres públicos, mais multa de 20 UPFs-MT. Consta nos autos que o prefeito realizou pagamentos de forma ilegal de horas extras para servidores comissionados e de cargos de confiança, o que fere os artigos 100 e 101 da Lei Municipal 392 de 2011 e da Resolução de Consulta 63 de 2011 do TCE. A defesa alegou que os pagamentos foram realizados com a autorização dos secretários municipais, que não ficou comprovado a participação do gestor e que ele foi punido apenas por ser o prefeito. Sucedeu que, em sessão ordinária, o conselheiro interino Moisés Maciel pediu vista para analisar melhor o processo. Após análise, ele concluiu pelo provimento do pedido de rescisão e justificou declarando que o acórdão feriu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e citou exemplos do posicionamento de outros tribunais. O Tribunal de Contas da União sumulou o entendimento nos seguintes termos, súmula 249. É dispensada a reposição de importâncias devidamente percebidas de boa-fé por servidores ativos, inativos e pensionistas,
em virtude de erro excusável da interpretação de lei por parte de órgão ou entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais. O entendimento jurisprudencial que vem tomando corpo atualmente, principalmente nos tribunais superiores, é, portanto, no sentido da impossibilidade de se exercer a pretensão de reposição horária, quer na seara administrativa, quer através de vias jurisdicionais. Isso significa dizer que, embora o indevido pagamento, se o servidor estava de boa-fé, se não concorreu maliciosamente para que o pagamento indevido lhe beneficiasse, a administração não dispõe de pretensão para impor a devolução desses valores que foram pagos de maneira indevida. Real responsável pela irregularidade. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que o ressarcimento de eventuais danos deve ser imputado ao real responsável em face da individualização das condutas cuja ausência obriga declaração de inépcia da inicial. Ainda de acordo com Moisés Maciel, o servidor público tem os mesmos direitos e garantias de um trabalhador, independente da natureza do cargo que ocupa, e que as horas extras pagas foram devidamente trabalhadas. Para ele, a determinação de restituir dinheiro caracteriza enriquecimento ilícito da administração pública. Em votação, os conselheiros contribuíram com a discussão da matéria. Pelo que eu pude compreender, na questão das horas extras pagas a servidores comissionados. Foi o coração da justificativa de Vossa Excelência para o juízo meritório. No entanto, quando eu mergulho nos autos do processo, e estava aqui mostrando ao conselheiro Luiz Carlos Pereira, né, os relatórios produzidos pela equipe técnica, eu verifico que a maior parte dos valores que foram objeto da decisão original não foram relativos a horas extras pagas a comissionados, mas sim ao fato do pagamento habitual de horas extras a servidores efetivos, vigias, motoristas de caminhão, garis, que, ao invés de receber um máximo de 40 horas extras mensais, o que corresponderia a 2 horas extras por dia, segundo os relatórios constantes nos autos, recebiam 56, 60, um número muito superior às horas extras habituais, todos os meses. O que levou a nossa equipe instrutória à conclusão de que isto era um aumento de remuneração disfarçado, indevido, para driblar tanto o devido processo legal, quanto os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito preciso, trouxe questões importantes que têm que ser rediscutidas, principalmente quando avalia o entendimento já definido aqui no tribunal, que pode, num limite, levar a um enriquecimento sem causa por parte da administração pública, na medida em que você não vai remunerar uma hora extra trabalhada tendo um contrato que se faça com qualquer pessoa, se você trabalha, você tem direito à remuneração. Então, talvez esse entendimento mereça ser melhor discutido pelo plenário. Eu quero parabenizar o conselheiro Moisés Maciel, revisor, pelo voto que ele trouxe muito bem fundamentado e muito denso, cheio de jurisprudência. Inclusive, quero dizer que eu concordo com grande parte das suas argumentações. Porém, neste caso, senhor presidente, no caso concreto, em análise, em preliminar, meu entendimento é um pouco diferente do revisor, que eu peço vênia,
porque nos termos da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a norma especial prevalece sobre a norma geral. E, neste caso, no nosso regimento interno, nós temos a norma especial, portanto, não há lacuna. Sendo assim, por maioria do voto, o Pleno decidiu pelo não conhecimento do pedido de rescisão proposto pelo prefeito municipal de Alta Floresta, mantendo o Acórdão 10 de 2016 com as respectivas determinações. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais!